Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo as orientações do Conselho Federal de Psicologia, mais um vídeo para nós no canal Psicóloga Online Jaqueline Maivorne. Então divulga, compartilha. Hoje nós vamos comemorar Setembro Amarelo, vamos comemorar a vida. Mais do que falar de suicídio, eu quero falar do movimento contrário. Eu, junto com Frankl, nossos amigos filósofos, né? Frankl do sentido da vida, Kierkegaard, Goethe, pouquinho de Nietzsche, e vamos que vamos. Vamos pensar, mas na vida prática, situações da vida, vida é prática. Eu ganho sentido de vida como? Como é que eu ganho significado de viver? Aonde estão perdidas essas significâncias, essa razão de viver? É importantíssimo não só em setembro, no Setembro Amarelo, que é comemorado aqui no Brasil. É uma campanha do Brasil desde 2015, mas desde 2003 nós temos o Dia Mundial contra o Suicídio, que é o dia 10 de setembro, né? Então, mais do que uma campanha, é falar da vida que precisa ser preservada. O Frankl, no livro Sede de Sentido, que a gente trabalha bastante essa ideia do Frankl, eu até confundi aqui, mas no Sede de Sentido, ele vai dar algumas ideias como a força da vontade, a patologia do nosso tempo. Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Qual é a doença do nosso tempo? Por que as pessoas têm um sentimento de falta de significância, falta de significado de viver? Então, demonstra-se uma maturidade emocional quando você tem, e eu também, essa atitude constante de se perguntar: qual o sentido da minha vida? Por que eu vivo? Por que eu trabalho? Porque é lógico que a nossa vida, nesse automatismo louco, essa correria, né? E a tecnologia agora nos deixando mais autômatos ainda, né? Mas no meio desse possível caos, a gente vai encontrar ordem, né? E aí vamos pensar um pouco na razão, né? Por que eu estou aí estudando? Por que eu estou aí atendendo do Oiapoque ao Chuí online agora? Para que isso tudo? Por que e para quê? E essas perguntas são salutares? Qual o sentido de estar com a minha família? O que ela significa para mim? Né? Os meus amores, as minhas paixões, os meus desejos. Estou realizando também meus desejos? Ou só estou cuidando do outro? Aí essa pergunta vai muito para as mulheres, para as mães, né, que vão assistir. Né? Então, se perguntar sempre. É lógico que se perguntar agindo, né? Processo constante de vir a ser, do Nietzsche, ou melhor, do Kierkegaard, processo constante de vir a ser, vai permear duas ideias específicas, né? Quem eu sou e quem eu venho a ser, né? Já estou caminhando, já estou agindo para ser aquilo que eu devo ser? Então, não parar. Uma das armadilhas nossa, né? Dos instrumentos psicológicos para ter sentido de vida, para ter sede de sentido, para ter vontade de viver, é justamente essa atividade na vida. É lógico que alguns teóricos vão dizer, os filósofos, né, o Mário Sérgio Cortella também, que existe um ócio criativo, que é o tempo de parar, né? Existe o tempo de parar, existe o tempo de retornar. Tempo para tudo, isso é sabedoria. Né? Então, nessa nossa vida prática, que patologia do nosso tempo a gente tem que combater para falar de vida e para pensar na vida, né? Além de se perguntar e agir, né? Usando as forças volitivas, a gente consegue combater tudo isso. O que é força volitiva e por que ela se chama força? Não se chama fraqueza nem à toa, né? É a força de vontade para eu realizar mesmo sem querer realizar. Aí a gente se condiciona a fazer coisas às vezes sem prazer, mas sem tanto desejo, para que por um treinamento nós consigamos chegar lá e chegar nessa vontade de viver, né? Um sábio vai dizer que faça aquilo que o teu coração não deseja para encontrar aquilo que ele mais quer. Parece muito doido, né? Então a gente tem que ter esse movimento o tempo inteiro, é um movimento constante de vida, de alegria, de combate interno, e a luta é muito mais interna do que com o outro, né? Para se colocar em relação às nossas nuances e dimensões do ser, né? Que é a crítica, o prazer e o equilíbrio entre a crítica e o prazer,
para poder, se perguntando, chegar lá, né? Chegar na felicidade, que não é constante, felicidade, mas que salpica os momentos infelizes, não é verdade? Existe uma ditadura da felicidade que também nos cerca hoje em dia, né? Eu tenho que estar feliz, arrumada, organizada, maravilhosa e demonstrar na mídia que eu sou, tipo assim, Mega Giga Blaster, Super Power. Será que eu sou Super Power? Ou eu construo esse sonho todos os dias? Tem um cantor, vou citar um cantor também, chamado Greg Anderson, que vai dizer: quando estamos motivados por metas que têm significados profundos, por sonhos que precisam ser realizados, por puro amor que precisa se expressar, então nós vivemos verdadeiramente a vida. São as metas, os sonhos e o amor que nos motivam. E expressar esse amor, né? A gente está numa vida tão corrida que não dá tempo de nada, nem dizer eu te amo. Será que precisa ser tão corrido assim, né? Será que precisa ser tão estressante assim? E existe um estresse necessário, que é a tensão existencial necessária do Kierkegaard, como a gente falava ainda há pouco, que é necessária com equilíbrio, né? Para a gente poder chegar naquilo que a gente quer ser. E aí eu deixo essa pergunta aqui no finalzinho, já falei demais, né? Essa pergunta aqui no finalzinho. Eu estou me exigindo um pouco do que Goethe vai falar, né? Temos que exigir do homem aquilo que ele vai ser para que ele possa ser. Porque se a gente não exige, ele vai se tornar pior do que ele vai ser, né? Então eu estou me exigindo de mim, do meu cliente, do meu aluno, do meu vizinho, do meu amigo, do meu filho, do meu marido, mas primeiramente de mim, porque sábio é aquele que usa o seu próprio conselho para si mesmo, né? Estou me exigindo um pouco daquilo que eu quero ser. Então a gente, para nunca cair no suicídio ou na falta da vontade de sentido de vida, na falta da vontade de viver, né? Vamos nos criticar um pouquinho, porque quem tem coragem de se olhar, de se criticar, arruma forças volitivas para mudar, né? Então, vou ampliar aí o pensamento de Descartes. Mudo, logo existo. Então, vamos mudar para existir. Uma boa vida, obrigada para quem acompanhou aqui até o final. Um grande beijo, que setembro seja a época de comemorar a vida, agradecer pela vida. Em tempos de Covid-19, vamos agradecer. Tô vivo e tudo. Um beijo para todos. Obrigada, gente. Até mais.